Olá, boa noite, sejam todas muito bem-vindas a mais um bate-papo aqui da Munhá Semijoias. É motivo de muita alegria estar aqui compartilhando conhecimento e falando do meu assunto favorito, que é vender. Afinal, ter aprendido essa profissão mudou a minha história e hoje eu carrego essa missão, mostrar para você que vender é o caminho mais curto para a prosperidade. Gratidão pelo seu tempo e eu já faço agora com você aqui um combinado. Eu vou entregar o meu melhor para que você saia dessa nossa conversa muito mais preparada do que você entrou. E o meu compromisso contigo é esse. Agora eu quero que você faça um compromisso comigo. Qual é o compromisso? Ficar nessa live até o final, pegar papel e caneta para você poder anotar tudo. Afinal, a Escola das Vendas, ela acontece no campo, no dia a dia. De nada adianta você vir aqui buscar conhecimento e não colocar em prática. Então corre lá, pega papel e caneta para que você saia dessa aula já aplicando tudo o que for ensinado. Hoje nós vamos falar de um assunto muito legal. Eu vou estar trazendo para vocês os 5 mandamentos que mudam o jogo no mundo das vendas. Durante essa minha trajetória atuando através da venda direta, eu descobri que grandes vendedores possuem algumas virtudes, algumas qualidades em comum e hoje nós vamos falar dessas 5 habilidades e eu quero que de verdade você entenda isso como um recado para o seu coração, um recado para a sua abundância e para a sua prosperidade. Me conta aqui de qual cidade que você está falando, se esse é o primeiro treinamento, se você já tem participado de outros e não se esqueça, esse nosso bate-papo está valendo R$500 em semijoias. É isso mesmo. Se você ficar comigo até o final, eu vou trazer qual é o exercício que você precisa aplicar para estar concorrendo a R$500 em semijoias. Fala a verdade, a Munhá, eu sempre brinco, é uma mãe. Além de trazer um conteúdo inédito, além de realmente investir em vocês, ainda te presenteia. Você busca conhecimento, aprende, leva para sua vida e ainda concorre a R$500 em semijoias. A nossa equipe está aqui de olho, então o que eu preciso que você faça? Coloca o dedo no coração, encaminha essa live para o maior número de pessoas possíveis, para que outras também tenham acesso a esse conhecimento e tenham transbordo, de fato entendam qual é o caminho para poder ter resultado nessa profissão que, na minha visão, é a melhor profissão do mundo, a profissão de vendas. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Bruno Fernandes, eu sou especialista em venda direta. Durante muitos anos da minha vida eu vendi livros de porta em porta. E modéstia à parte, me tornei um dos maiores vendedores de livros do Brasil. Por que, Bruno? Você nasceu com o dom das vendas? Não, pelo contrário. Eu sempre fui o improvável. E pelo fato de eu ter entendido as minhas limitações, eu busquei muito conhecimento e ouvi muito não. Cada não que eu levei me preparou para que eu estivesse hoje aqui te trazendo conhecimento. Então eu sei qual é a dor que você tem, eu sei quais são as dificuldades que você passa. E mais do que isso, eu sei qual é o caminho que você deve seguir para, de fato, ter resultado no mundo das vendas. Então fica aqui comigo, me conte aqui, ó, de que cidade que você está falando. A Raquel disse aqui, ó, boa noite, primeira vez aqui na live, sou revendedora de semijoias Munhá. Parabéns, viu, Raquel, pela decisão. Canoas, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul foi uma grande escola de vendas na minha vida. O primeiro estado que eu saí para poder vender livros de porta em porta foi o Rio Grande do Sul. Digo que foi uma escola maravilhosa. Tenho um carinho muito grande pelos gaúchos, porque foi ali que eu aprendi e desenvolvi algumas habilidades que foram fundamentais para minha trajetória como vendedor e empreendedor. Então, um abraço para você que é do Rio Grande do Sul. Montenegro, Rio Grande do Sul. Já vendi livros aí, viu? Em Montenegro.
Conheço muito bem a cidade. Daniela Barbosa tá falando de Belo Horizonte. Eu sou mineiro, hein, Daniela? Sou mineiro de Pouso Alegre e fui criado em Camanducaia, uma cidade com pouco mais de 20 mil habitantes. Saí de lá aos 17 anos para poder desbravar o Brasil e conquistar a minha independência. Não só a independência financeira, mas também a independência emocional. Sou GV. A Cida GV é geração de valor? O que é isso daí, Cida? Sou de Feira de Santana, Bahia. Tenho mais ou menos 2 meses que comecei a vender essa marca incrível. Que bacana. Ó, é isso daí, gente. Meu kit tá chegando, tô ansiosa. Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo. Já vendi livros aí no Espírito Santo também, na cidade de São Mateus. Fui muito ali na praia do Guriri. Que região boa, hein? Tem um carinho muito grande aí também pelo pessoal capixaba. Gente, vamos entrando aí na live. Não se esqueça de colocar o dedo no coração, encaminhe essa live para o maior número de pessoas possíveis. E quem mais estiver encaminhando essa live, quem estiver aqui realmente colocando o dedo no coração, quem estiver comentando, a nossa equipe tá de olho e no final você vai estar tendo mais chances aí de estar concorrendo a esses R$ 500 em semijoias, tá bom, gente? Então vamos lá. Durante essa minha jornada trabalhando com vendas, eu percebi algumas virtudes, algumas qualidades que existia em todos os grandes vendedores que eu conheci. E aqui já vai uma primeira dica e muito valiosa. Comece a estar ao lado de pessoas que têm resultados que você ainda não tem. Ao lado de pessoas que vivem uma vida que você quer viver. Isso se chama técnica da modelagem. O que é a técnica da modelagem? É você modelar algumas atitudes que aquela pessoa aplica no dia a dia e que faz com que ela tenha resultado. É uma técnica incrível. Bruno, mas eu não consigo estar ao lado de pessoas que têm muito resultado. Não tem problema, hoje você tem o YouTube, hoje você tem os podcasts, você tem livros que você pode estar lendo, então não tem desculpas mais, tá? Você pode sim buscar conhecimento, mesmo não estando ao lado fisicamente dessas pessoas. Uma das maneiras que eu mais encontrei aí de realmente aprender foi através da biografia. Eu gosto muito de ler a história de outras pessoas, eu gosto de assistir essas pessoas contando as suas histórias, porque através disso você acaba tendo muitos insights, tanto de coisas que você deve fazer, como de coisas que você não deve fazer. Então as histórias, elas realmente impactam e impactam de verdade, tá bom? Eu vou tomando um cafezinho, enquanto isso, o que eu quero que você faça? Vá lá pegar papel, vá lá pegar caneta, para você de fato estar anotando tudo aí. Enquanto isso também, né, coloque aí o dedo no coração, encaminhe essa live, vamos fazer alcançar, né, muitas pessoas nesse nosso bate-papo, tá bom, gente? Então vamos lá. O que eu coloquei aqui que é tema da nossa aula hoje? Por que alguns vendem tanto e outros não vendem quase nada? Hoje aqui dentro da Munhá, para vocês terem uma ideia, nós temos aqui uma revendedora que ela vende mais de R$ 40 mil todos os meses. E existem algumas revendedoras que às vezes vendem R$ 300, vendem R$ 200. Por quê? Que uma pessoa vende tanto e outra não vende quase nada. Será que aquela pessoa que vende muito, ela nasceu com aquela habilidade? Ela nasceu com aquele dom? Te garanto que não. Essa pessoa, sem sombra de dúvidas, ela viveu mais experiências, ela ouviu mais nãos e não desistiu. O que eu coloquei aqui? Ó? Não é talento natural. Qualquer pessoa pode aprender os princípios da venda. Sempre me perguntam, Bruno, vender é um dom? Não é um dom. Vender são processos que precisam ser seguidos para que você obtenha resultado. Às vezes, algumas pessoas que não conhecem a minha trajetória chegam e falam, Bruno, você tem um dom danado para as vendas, você nasceu vendedor. E eu fico muito chateado quando dizem isso, porque não conhecem a minha trajetória, não sabe o quão improvável eu era para poder ter resultado no mundo das vendas. Eu aprendi realmente buscando conhecimento e colocando esse conhecimento em prática. Outra coisa que é muito importante, essas pessoas que têm muito resultado, isso não é sorte, gente. Não existe sorte no mundo das vendas, existe preparo. O que eu coloquei? É um sistema que pode ser replicado por qualquer vendedora. Então, Bruno, qualquer pessoa pode aprender a vender e ter muitos resultados? Eu tenho certeza que sim, e posso te provar isso. E sabe o que é muito interessante? A maioria dos vendedores que eu conheci que tem muito resultado são vendedores, às vezes, que não são tão
entusiasmados, que não são tão eloquentes. São vendedores, às vezes, mais tímidos. Por quê? São pessoas que sabem das suas limitações e buscam conhecimento. E acabam ouvindo mais os seus clientes e tendo ali as ferramentas certas para poder alcançar o resultado. Então, eu quero que você já comece esse treinamento com essa certeza que vender não é um dom e é totalmente possível de você aprender. Bruno, vamos direto então para os 5 mandamentos para que eu tenha resultado no mundo das vendas. Qual que é o primeiro mandamento? O primeiro mandamento é: aprenda a ler as pessoas antes de oferecer qualquer coisa. Essa é uma habilidade que você precisa desenvolver, é você ler pessoas. Bruno, se fosse para você dar uma dica para a gente de algumas habilidades que a gente precisa desenvolver para poder ter muito resultado, essa seria uma das principais, você aprender a ler pessoas de maneira intencional. Eu vou aprofundar um pouquinho mais nisso. Eu coloquei aqui, ó: quem tenta vender para todo mundo acaba não vendendo para ninguém. Então, já coloque isso na sua cabeça. Não é todo mundo que vai comprar de você. Você precisa aprender a selecionar as pessoas certas. E o que eu quero dizer com isso? Qualificação de cliente. Muitas mulheres desistem de revender semijoias porque não fazem o dever de casa, não se preparam para uma venda, não fazem a leitura correta para de fato oferecer o seu acessório para quem tem perfil, para quem tem potencial de compra. Um exemplo clássico: eu sou um vendedor, um exemplo, tá? Eu sou um vendedor de carros de luxo. Eu vendo Ferrari, eu vendo Porsche. Eu vou buscar onde os meus clientes? Aonde que estão os meus clientes? Você concorda que eles estão no ambiente certo? Às vezes eu vou oferecer uma Porsche de R$1 milhão para uma pessoa que ganha R$10 mil por mês. Essa pessoa vai comprar desse carro? Dificilmente. Ela gosta desse carro? Muito, mas não está dentro da sua realidade. Não adianta você querer oferecer uma Porsche para uma pessoa que não tem potencial de compra. Isso vale para a sua vida também como revendedora de semijoias. Não adianta você querer vender uma semijoia para uma pessoa que usa bijuteria, uma pessoa que não sabe o valor que existe em um acessório, o valor que existe em uma peça que tem durabilidade, que tem qualidade, que tem história. Então isso é ler pessoas. Mais do que isso, vamos aprofundar um pouco mais nesse assunto. Quando eu digo ler pessoas, é você entender qual que é o momento ideal de compra daquela pessoa. Às vezes você aborda ali uma possível cliente e você percebe que ela não está num dia bom. Se você oferecer os seus acessórios para aquela cliente, a chance de comprar é muito baixa. Então, se você fez essa leitura correta, cria ali uma conexão com ela e logo em seguida parta para a próxima cliente, tente voltar em um outro dia. Isso é também ligado com esse primeiro mandamento, é aprender a fazer a leitura. Eu me lembro que quando eu vendia livros de porta em porta, uma das premissas ali, quando eu abordava aquela pessoa, né, batendo palma, apertando a campainha, eu precisava saber se quem estava ali tinha poder de decisão. Muitas vezes, quando eu não tinha acesso a esse conhecimento, o que eu fazia? Eu entrava na casa da pessoa, ela se apaixonava pelo que eu estava falando, ela gostava dos meus livros, mas no final, quando eu falava o valor, o que ela falava? Bruno, amei, gostei demais, mas eu preciso ver com meu marido. Eu não posso tomar essa decisão sem falar com ele. O que aconteceu ali? Eu criei uma expectativa muito grande, fiz a leitura errada e perdi o meu tempo. Quando essa mulher fosse falar do meu livro para o marido dela, a chance dele falar não era muito grande. Porque o que ela ia falar? Ela ia falar só o valor. Ela não ia, né, fazer aquela conexão que eu fiz, ela não ia criar aquele senso de urgência, ela não ia levantar a dor e trazer a solução. Então, a leitura correta da sua possível cliente faz com que você poupe tempo e, mais do que isso, faz com que você controle o seu emocional de uma maneira mais eficiente. Porque quando nós ouvimos muitos nãos, a tendência é que a gente crie um bloqueio. E esse bloqueio, ele nos impede de ter entusiasmo e de ter energia para a próxima visita. Então, guarde isso no seu coração. Esse é o primeiro grande mandamento para você ter resultado no mundo das vendas, é você aprender a ler as pessoas antes de oferecer qualquer coisa. Um pouco mais, vou aprofundar um pouco mais nesse ponto aqui. Quando eu digo ler pessoas, é você entender realmente qual é a necessidade que ela tem, qual é a dor que ela tem, porque o vendedor, o que ele faz? Ele cura a dor.
O próprio nome já diz isso. Então você precisa entender qual é a dor que aquela pessoa tem. E mais do que isso, às vezes você vai ter que despertar uma dor naquela pessoa para que depois você traga a solução. Vou trazer um exemplo prático aqui. Você fez algumas perguntas e uma delas foi: fulana, você tem algum evento especial nos próximos dias, nos próximos meses? Aí aquela pessoa falou: nossa, eu tenho uma formatura que vai acontecer daqui 2 meses. É uma formatura muito importante para mim. O que você vai falar para ela? Falar: fulana, que legal. Eu tenho algumas opções que são muito interessantes para quem participa de eventos como esse. O que você fez ali? Você levantou uma dor que ela tem. Porque você concorda que quando ela for participar dessa formatura, ela vai comprar algum acessório? E às vezes ela não está com esse senso de urgência ativado. E você cria isso, desperta nela e traz a solução, que são os seus acessórios, tá? Então isso também é muito importante. E isso é fazer leituras. Gente, quem está participando aí com a gente, né? Tá concorrendo a R$500 em semijóias, então fique com a gente até o final. Outra coisa que é muito importante, tá, gente? Um conselho que eu dou para vocês que estão aqui. Eu tô lendo aqui alguns comentários e são comentários um pouco negativos. Como, por exemplo, vamos ver aqui, tá difícil vender sempre a mesma coisa. Legal, o Neuza, eu acho que é válido, né, a gente colocar para fora o que a gente está pensando. Mas esse momento não é o momento ideal para isso. Você precisa estar aqui com o coração aberto para poder buscar conhecimento. Usar esse espaço para poder trocar experiências com as pessoas que estão aqui. Gente, o que vocês estão fazendo que está dando certo? Aí alguém vai trazer alguma dica valiosa que vai ser importante para você. Gente, eu estou fazendo isso, está sendo muito legal, apliquem aí no negócio de vocês. Então vamos trocar experiência, vamos usar esse momento para falar de coisas positivas. Eu vou um pouquinho mais além, tá? Não quero que ninguém se sinta aqui ofendida. Vendedor que fica reclamando muito, que fica criando muitas barreiras, geralmente são vendedores que não estão tendo resultado e procuram, sabe o quê? Procuram alguns fatores para poder justificar o fracasso que tem tido. Então tome cuidado. Se você está procurando muita desculpa, se você realmente está colocando e terceirizando a responsabilidade que é sua em outras pessoas, é sinal que você não está tendo resultado. Então muda o seu mindset. A partir de hoje, você é uma solucionadora de problemas. Você está enfrentando algum problema? Coloque num papel. Quais são as soluções que eu tenho? Ah, são peças repetidas? Por que peça repetida? A fulana que está ali do outro lado da rua, que você nunca ofereceu semijoias para ela, quando você mostrar o seu mostruário, todo o seu mostruário é novidade. Às vezes você está falando com as mesmas pessoas e não está captando novas potenciais clientes. Aí você fala: as minhas peças estão repetidas. É um bloqueio que você cria e que te impede de crescer. Gente, guarde no coração de vocês, tá? Guarde no coração. Não leve para o seu sentimento. As coisas que eu falo aqui. Vendedor sentimental não bate meta. Vendedor sentimental não prospera. Tem gente que leva tudo pro coração, né? Às vezes ela recebe algum feedback, um puxão de orelha, já leva pro coração e se trava. Não faz isso não, tá? Aqui nós estamos para poder aprender, nós estamos para trocar experiências. Todas as vezes que eu sento aqui, eu busco conhecimento. Todas as vezes que eu estou aqui, eu também estou como aluno. Hoje eu estou na condição de professor, mas na grande maioria do tempo eu estou sentado em mesas onde existem pessoas que têm mais conhecimento do que eu, na condição de aluno, para poder aprender e trazer conhecimento para vocês, tá? E o feedback ele é muito, muito importante. Ô, Ramon, você consegue trazer uma água para mim, por favor, mano? Hoje eu esqueci a minha garrafa, hein, gente? Quem aí já tomou água nesse tempinho frio, às vezes a gente acaba não se hidratando. E essa é uma das premissas de todo vendedor. Você precisa cuidar da sua saúde, a sua saúde é o seu maior patrimônio. Quando você está bem, quando você está disposta, isso faz com que você venda mais, com que você tenha mais resultado. Então já corre lá, pega um copão d'água, vamos beber uma água junto comigo aqui, tá bom, gente? Vamos lá, então qual que é o segundo mandamento, tá? E aqui eu não coloquei, obrigado, Ramon. Aqui eu não coloquei por ordem de prioridade, tá? Aqui não tem a ver, o primeiro mandamento é mais importante que o segundo, não. Todos eles são muito importantes. O que eu coloquei aqui, ó? Seja viciada em saber mais. Você precisa gostar de conhecimento. Você precisa estar buscando todos os dias. Olha a frase que eu coloquei aqui, ó. O mercado muda, a cliente muda. Quem não muda, morre na praia. Olha que forte isso. Todos os dias
novas tendências, novas coleções são lançadas, o gosto da sua cliente muda. Tudo muda. Se você não buscar conhecimento, você vai se tornar uma pessoa desatualizada. E uma pessoa desatualizada não vende. Me conta aqui nos comentários. Você tem buscado conhecimento? Você tem lido? Você tem assistido outros treinamentos? Hoje tem tanta coisa gratuita na internet, gente. Você precisa aproveitar essa geração que nós estamos vivendo. Os nossos pais, os nossos avós não tiveram esse privilégio. Hoje você entra ali no YouTube, você coloca, quero aprender sobre técnica de venda. Vai aparecer um monte de profissional qualificado te entregando conteúdo de graça. Mas às vezes sabe o que você está fazendo? Você está gastando seu tempo no TikTok, você está gastando seu tempo no Instagram, comparando a sua vida com a vida dos outros. Isso está fazendo com que você se sinta mal. Então use o seu tempo de maneira inteligente. O ser humano, ele perece por falta de conhecimento. Isso é bíblico. O que esse versículo bíblico quer dizer? Que o ser humano, ele sofre por falta de conhecimento. A venda é como qualquer outra profissão. Você quer ser uma advogada? Você precisa estudar. Você quer ser uma médica? Você precisa estudar. Quer ser uma professora? Você precisa estudar. Por que a pessoa que trabalha com vendas, ela não busca conhecimento? Ela acha que as coisas vão acontecer de forma natural? Não vão. Você precisa buscar conhecimento. Então, o que eu coloquei aqui? Ó? Seja viciada em saber mais. O que é ser viciada em saber mais? Ó, o que eu coloquei aqui, ó. Estude diariamente, dedique 20 minutos por dia para aprender sobre produtos e técnicas, aprenda com vídeos, livros e outros vendedores mais experientes. O que eu gosto de fazer, tá? Eu vou trazer uma dica para vocês de algo que eu coloco em prática e tem dado muito certo. Dentro do processo de venda, existem várias etapas. A primeira dela é a pré-venda. O que é a pré-venda? É você estudar a sua possível cliente, depois a gente vem ali com a abordagem, a gente trabalha também a parte da conexão, a gente trabalha ali a parte de levantar dores e trazer soluções, depois fechamento, depois pós-venda. Então, uma dica muito legal, você vai pontuar dentro do processo de vendas onde você tem mais dificuldade, onde que você encontra mais desafios. É para poder abordar novas clientes, você monta uma lista de prioridades e você coloca ali em primeiro lugar onde você tem mais dificuldades e você vai descendo essa lista. O que você vai fazer? Você vai pegar a prioridade, o ponto que você precisa de mais atenção e vai colocar aquilo como objetivo. Todos os dias, estudar 20 minutos sobre aquele assunto. Só 20 minutos. Mas esses 20 minutos, todos os dias, vai fazer uma diferença tão grande na sua vida que daqui a um ano você vai olhar para trás e você vai estar irreconhecível. Você vai estar mais confiante, você vai estar tendo mais resultado, você vai estar se comunicando melhor. Enfim, é uma mudança incrível. Realmente você muda da água pro vinho. Mas para isso, você precisa dedicar 20 minutos por dia. Bruno, eu não tenho tempo. Tem tempo sim. Todos nós temos tempo. Você não está colocando como prioridade buscar conhecimento, mas comece a aplicar isso a partir de hoje. Busque áreas da sua vida que você quer desenvolver e dedique 20 minutos por dia em prol daquilo. Durante 15 dias eu vou estudar sobre abordagem. Então, todo dia você vai estudar 20 minutos sobre abordagem. Você vai buscar esse conhecimento em livro, você vai buscar esse conhecimento em podcast, você vai buscar esse conhecimento no YouTube, não sei. Você precisa buscar esse conhecimento de alguma maneira. E hoje nós temos tudo à nossa disposição de forma gratuita. Então, para de gastar tanto tempo onde não agrega nada na sua vida. Use o seu tempo em prol daquilo que vai mudar a sua história. E o conhecimento é um desses ingredientes. Quem busca conhecimento sofre menos. Quem busca conhecimento compra tempo. Você faz com que coisas que viveriam daqui 10 anos, você viva em 1 ano, você vive em 2 anos. O conhecimento, ele tem esse objetivo. Me conta aqui nos comentários, você tem buscado conhecimento? A Rosilene está por aí, tudo bem, Rosilene? Seja bem-vinda, querida. A Paula, sou muito boa, é isso daí, Paula. Gente, busque conhecimento. O conhecimento é um ingrediente crucial para a gente poder mudar realmente a nossa história. E como eu sempre falo, eu sou a prova viva disso. Eu sempre entendi a minha limitação. E todas as vezes que eu quero viver um novo nível na minha vida, eu intensifico a busca por conhecimento. Eu nunca gostei de ler e continuo não gostando. Mas por que eu leio? Eu leio porque eu sei que é importante, eu sei
que eu preciso disso. Se eu não fizer, né, dessa maneira, eu vou sofrer muito. E quando você começa a buscar o conhecimento, aplicar e ter resultado, isso vai se tornando um ciclo vicioso. Você vai pegando gosto por isso. Você vai realmente entendendo do poder daquilo na sua vida. E aquilo se torna prazeroso. Então, busque conhecimento, evolua constantemente. O que eu coloquei aqui? Ó? Identifique pontos fracos e crie planos de 7 dias para melhorá-los. Né? Você pode colocar, estudar aquilo durante 7 dias, durante 15 dias, durante 20 dias, enfim. Você vai entendendo a sua demanda e vai intensificando o estudo em cima daquele ponto fraco que você tem que precisa ser desenvolvido, tá bom? Ó, eu estou gostando muito desse assunto, que bom, fico feliz. Comecei agora na Munhá, Deusilene, seja muito bem-vinda, viu? Ó, Silvanir Duarte, boa noite. A Kátia, estou adorando o treinamento. Obrigado, viu, querida? Sempre muito boa essa live, tiro muito conhecimento. Obrigado. A Eduarda tá sempre junto aí com a gente também. As lives dão um up em mim, Helena. Que bom, querida. Eu fico muito feliz, realmente, de ler esses comentários, porque, como eu sempre digo, isso faz parte do nosso propósito. A Munhá me contratou para poder estar aqui, não foi um investimento barato, tá? No final da live eu tenho um exercício que está ligado com isso. A Munhá investe um valor alto para eu poder estar aqui. Vocês precisam ser gratas pela empresa que investe em vocês. A empresa que confiou, a empresa que te deu essa oportunidade. E obviamente que você também está dando uma oportunidade para a Munhá. É através do seu tempo, através da sua dedicação, através das suas vendas, que a Munhá consegue sobreviver e ser uma empresa hoje que possui mais de 15 mil revendedoras espalhadas em todo o Brasil. Então, gratidão por você estar aqui, por fazer parte dessa equipe, e gratidão também ao Fábio Munhá, né, que é um dos proprietários dessa marca incrível e que tem investido em vocês, para que de fato vocês prosperem e tenham uma vida abundante, tá bom? Gente, quem ainda não tá, né, participando dessa equipe, não tá ainda na Munhá, o que você precisa fazer? Vá lá no nosso feed, ali na parte principal, e você vai perceber que ali tem um link, né, para você poder clicar e se cadastrar. E a nossa equipe vai estar entrando em contato contigo para você se tornar uma revendedora de semijoias aqui da Munhá. Gente, qual que é o terceiro mandamento que eu percebi que todos esses grandes vendedores, que todas as grandes executivas que nós temos, as revendedoras que nós temos, elas possuem como virtude? Elas são extremamente profissionais. O que eu coloquei aqui, ó? Seja profissional até na alma. Você não vende semijoia, você representa uma marca. E qual é essa marca? É a sua marca. Você é uma empreendedora no segmento de semijoias. Você representa a Munhá, mas você representa você. As pessoas não compram da Munhá, elas compram de você. Você tem que ser profissional, você tem que se portar, né, de fato como uma empreendedora. Você precisa acreditar que você é uma empreendedora do segmento de semijoias. O que eu coloquei aqui, ó? Ponto principal, a sua marca pessoal, você se representa, a maneira como você se porta, a maneira como você se veste, a maneira como você fala. Isso representa, se você é uma pessoa confiante, se você é uma pessoa que tem resultado. Imagine eu chegar aqui, tá todo desanimado, falando baixo, falando, né, de maneira introspectiva, não gesticulando. Eu não vou gerar confiança. Você não vai acreditar no que eu tô falando. E a sua cliente que tá do outro lado não é diferente. Ela precisa sentir que ela tá falando com uma mulher empoderada. E às vezes você não se sente assim ainda. Mas você precisa se portar como uma mulher empoderada. E sabe o que vai acontecer? O seu inconsciente ele vai captar aquilo. E você vai começar a se tornar uma mulher empoderada. Faça esse exercício. Você ainda não é uma pessoa bem-sucedida? Se porte como uma pessoa bem-sucedida. E isso você vai trazer para sua vida. O universo vai trazer isso para você. Porque você começa a se portar como uma tal. A sua postura é diferente. Eu sempre falo isso. A revendedora que ela... eu tô na Munhá para poder fazer uma renda complementar. Aí ela chega na cliente dela, sabe o que ela fala? Fulana, eu tô vendendo semijoia para eu poder fazer uma rendinha complementar. Ela se porta como uma vitimista. Para com isso. Você tem que chegar e falar, fulana...
eu estou empreendendo, eu sou uma empreendedora no segmento de semijoias, eu represento a Munhá, que é uma empresa que já está há mais de 15 anos no mercado, são peças de extrema confiança, que tem garantia, e como eu sei que você é uma mulher que gosta de se cuidar, é uma mulher que gosta de estar sempre na moda, eu fiz questão de trazer o meu mostruário para poder te apresentar. Olha que diferença, você está se portando como uma protagonista, você está se portando como uma empreendedora, você está gerando credibilidade e está gerando confiança para a pessoa que está do outro lado. Bruno, mas eu não me sinto assim. Não tem problema, a partir de hoje você vai começar a se portar dessa maneira, mesmo você não acreditando no seu potencial. Você precisa fazer e se portar dessa maneira. Por muitas vezes, mesmo eu não tendo resultado, por muitas vezes eu estando com a minha conta negativa, por muitas vezes eu passando por sérios problemas, eu me portava como um vencedor, porque eu sempre acreditei que eu ia vencer na vida, mesmo não tendo os resultados que eu esperava. E isso fez com que eu estivesse hoje aqui, falando com cada uma de vocês. Então eu não estou dando um conselho que eu li em um livro, eu estou te dando um conselho de alguém que viveu na prática, de alguém que sabe a dor que você tem, de alguém que sabe o que é atrasar um boleto, alguém que sabe o que é não conseguir pagar um cartão de crédito e ter o nome negativado. Então eu sei a sua dor, eu já passei pelo que você passa, então eu posso falar para você com propriedade. A partir de hoje, se porte como uma empreendedora, como uma vencedora, porque você é. Eu acredito no seu potencial. Se você faz parte hoje da Munhá, é porque ela acreditou em você. E você precisa acreditar no seu potencial e começar a se portar dessa maneira. Combinado? Quem que faz esse compromisso comigo agora? Comente aqui, eu. Eu vou estar lendo todos os comentários agora. E enquanto isso, o Ramon vai fazer o seguinte. Vai pegar mais uma água para mim lá, Ramon. Se você puder deixar 2 copos aqui, mano, eu vou te poupar. Eu esqueci da minha garrafa hoje. Ó, então eu tô esperando aqui, ó. Vamos ver quem que vai comentar eu aqui, ó. Helena foi a primeira, parabéns pela decisão. Catita, parabéns pela decisão. Eu, Gabi, Manuel, parabéns pela decisão. Aval, parabéns. Mara Marques, parabéns. Ju, parabéns. É isso daí, gente. Tá vendo? Eu tô falando com vencedoras. Eu tô falando com mulheres que nasceram para poder brilhar. Sabe o que eu vou falar aqui agora? E receba essa bênção para sua vida, tá? Eu tô falando aqui com mulheres que farão história. Daqui a alguns anos vão olhar para você e não vão acreditar onde você chegou. Vão falar, fulana, eu não sabia que você estava tendo tanto resultado. Parabéns. Você acredita nisso? Se você acredita, receba. Obrigado, Ramon. Receba essa bênção para sua vida, tá? Receba isso e faça por merecer. Esteja aqui nos treinamentos e eu vou te ajudar a chegar lá. Daqui um tempo você vai olhar para trás e não vai, às vezes, acreditar na transformação que aconteceu na sua vida. A venda tem esse poder. A venda tem o poder de transformar improváveis em pessoas extraordinárias. Você é uma improvável? Eu fui por muito tempo, tá? E me tornei uma pessoa extraordinária. Bruno, o que é uma pessoa extraordinária? É uma pessoa que tem acesso, é uma pessoa que vive o seu propósito, é uma pessoa que sabe para onde está indo, é uma pessoa que tem dificuldades também, mas as dificuldades elas são pequenas, porque o meu porquê é muito maior do que os problemas que eu enfrento. Isso é viver o extraordinário. E você vai viver o extraordinário na sua vida, porque se você faz parte desse time, você foi escolhida, tá? Então o que eu quero dizer mais a respeito disso, tá? A respeito do ser profissional. Esteja sempre bem vestida, esteja alinhada, conduza todas as suas negociações com segurança. Você precisa transmitir segurança. As pessoas precisam saber que por trás do que você faz existe verdade, existe transparência. O vendedor precisa prezar pelo seu nome. O seu nome é o que você tem de mais valioso. Então, se você prometeu, cumpra. Você falou que vai visitar uma pessoa e vai chegar lá meio-dia, esteja lá 5 para o meio-dia. Não vai chegar lá 12:10 com um monte de desculpa, não. Ninguém gosta de ouvir desculpa. Ah, o Uber atrasou. Ah, furou o pneu do mototáxi. Para de desculpa. Sai mais cedo da sua casa, acorda mais cedo. Cumpra o que você combinou. O seu nome é muito valioso. Seja profissional, tá? Todo grande empreendedor, todo grande vendedor que eu conheci é extremamente profissional e você não pode ser diferente, tá? Qual que é o nosso 4º mandamento? Nosso 4º mandamento é: aprenda a fechar uma venda com firmeza.
Conversa boa é boa. Venda fechada é muito melhor. Não adianta nada você ter um bom papo com a sua cliente, você ter dado risada, se conectar com ela, ela gostou de você, mas se você não fechar a venda, minha amiga, não adiantou nada. Você perdeu tempo e fez a sua cliente perder tempo. Você está ali para vender, você está ali para poder devolver a autoestima, você está ali para poder colocar dinheiro no bolso. Então, conversa boa é boa? Muito boa. Gosto muito disso. Tem que criar conexão? Tem que criar conexão. Mas de nada adianta se você chegar no final e não alcançar o seu objetivo, que é a venda, é o sim da sua cliente. E sabe de uma coisa que eu vou te falar? A maior responsabilidade da venda acontecer ou não é sua. Você conduz a venda do começo ao fim e o fechamento não é diferente. Se você não souber a hora certa de realizar um fechamento, você vai perder a sua venda. Eu sempre faço aqui uma analogia, que o fechamento ele é como um bolo. Como assim, Bruno? Explique melhor. Quando você colocou um bolo no forno, você concorda que tem a hora certa para você tirá-lo? Se você tira o bolo antes, ele está cru. Se você tira o bolo depois, o que acontece? Ele está queimado. Então você tem que tirar o bolo na hora certa. E o fechamento de uma venda não é diferente. Se você fechar antes da hora, você perdeu a venda. Se você fechar depois, você também perdeu a venda. Bruno, mas como que eu sei qual que é a hora certa de realizar uma venda? Você precisa ter o quê? Escuta ativa e um olhar ativo. O que é uma escuta ativa e um olhar ativo? Você precisa estar atenta a todos os sinais que a sua cliente dá. E você vai perceber a experiência, quanto mais você vai vivendo, né, a bagagem das vendas, mais tato você vai pegando. O comportamento de todas as clientes se repete. Eu vou trazer alguns exemplos e eu tenho certeza que você vai entender o que eu estou falando. Quando a cliente está pronta para comprar, sabe o que ela fala? Nossa, esse brinco combina muito com o vestido que eu tenho. Isso é sinal claro de compra. Vá para o fechamento. Outra coisa que acontece, a sua cliente ela pega uma peça, ela gostou tanto daquele acessório que ela não solta. Ela fica com aquele acessório na mão, ela coloca do lado, ela começa a ver uma outra peça, sinal claro de compra. Sinal claro. Mas às vezes a sua cliente ela não vai tomar a decisão. Ela não vai falar para você, fulano, eu quero comprar essa peça. A grande maioria das clientes não fazem isso. Por quê? Porque elas precisam ser conduzidas. Não é todo comprador, não é toda compradora que realmente tem atitude para poder realizar uma compra. Elas precisam que você conduza para o fechamento. Como assim? Vou te dar um exemplo. Essa sua cliente que disse que o brinco ele combina muito com o vestido que ela tem. Como que você vai conduzir para o fechamento? Fulana, esse brinco é a sua cara. Aí você vai gerar nela aqui um gatilho de escassez. E fulana, esse é o único brinco que eu tenho no meu mostruário. Então corre para você poder garantir o teu. Além desse brinco, eu acredito que esse colar vai fazer muito sentido, né, com a combinação. É um conjunto perfeito para você. Fulana, você prefere fazer o pagamento via cartão de crédito ou via Pix? O que você fez aqui? Você fez uma pergunta que conduziu para o fechamento daquela venda. E mais do que isso, você agregou mais um produto. Você vai aumentar o seu ticket médio. Ah, Bruno, e se ela ficar só com o brinco? Tá tudo certo, mas pelo menos você fez a sua parte como vendedora. Você trouxe para ela mais uma opção para que ela de fato consiga realizar aquela compra. Tem uma frase que eu li em um livro, e até deixo de dica para vocês esse livro, que é um livro que se chama A Bíblia de Vendas, de Jeffrey Gitomer. Esse foi um dos melhores livros que eu já li. Esse mesmo autor, ele tem um livro que se chama O Livro Azul da Confiança. Ele tem o Livro Verde, que é o livro... O que o Livro Verde fala? É o Livro Verde da Persuasão. É um livro sensacional também. São livros que te ajudam a concluir uma venda. E na Bíblia de Vendas ele diz o seguinte: quando o seu cliente ele está pronto para comprar, esvazie a sua carteira. O que ele quer dizer com isso? Quando você conseguiu criar conexão, conseguiu descobrir a dor do seu cliente, você tem que vender muito para ele, você não pode ter dó. Vende para ele brinco, vende para ele colar, vende para ele pulseira, vende para ele tornozeleira, vende para ele anel. Você tem que oferecer. O vendedor que não oferece, o vendedor bonzinho, ele não vai prosperar. O que é o vendedor bonzinho? É aquele que fica com dó. Fica com dó da cliente. Ah, será que não vai pesar para ela comprar R$400 em semijoias? Fulana, pode ter certeza. Se ela não comprar a sua semijoia, ela vai usar esse dinheiro para jogar no tigrinho, ela vai usar esse dinheiro para comprar bebida alcoólica, ela vai comprar a semijoia de uma outra pessoa.
Não se preocupe com isso. Ela tá com o cartão de crédito, se ela não gastar com você, ela vai gastar com outra. Se ela não fizer o Pix para você, ela vai fazer o Pix para outra pessoa. Então eu sempre sou adepto dessa filosofia. Se for comprar alguma coisa, que compre comigo, tá? Compre comigo. Ah, Bruno, mas você tá sendo muito agressivo. A gente tem que ter empatia pelas pessoas. Concordo, e eu tenho muita empatia. Mas se eu descobrir que ela precisa daquilo, é algo que vai fazer a diferença na vida dela, eu vou vender. Tá? Eu vou vender. Guarde uma outra fase que eu vou falar para você. Não venda para sua cliente o que você quer. Venda para sua cliente o que ela precisa, tá? Porque senão você vai fazer só uma venda. Você precisa vender para ela o que ela precisa. Então, descobriu a dor, não tenha dó. Venda tudo aquilo que ela precisa, tá bom? Tá fazendo sentido para vocês, gente? Vocês estão gostando aí do nosso bate-papo? Continue colocando aí o dedo no coração. Continue mandando essa live, porque daqui a pouco, tá? Daqui a pouco eu vou trazer para você qual é o exercício que você precisa colocar em prática para estar concorrendo a R$500 em semijoias. Hoje eu vou um pouco além. Eu não ia prometer isso, mas eu vou prometer agora. Quem ficar comigo nessa live até o final e fizer o exercício, né, que eu vou pedir para vocês fazer, além de concorrer a R$500 em semijoias, vai estar concorrendo a uma mentoria individual exclusiva comigo. Tá? Eu vou fazer uma mentoria exclusiva com você. Eu vou te ligar de vídeo, vou tentar entender qual é a dificuldade que você passa, quais são os desafios que você enfrenta no dia a dia, e eu vou entregar uma mentoria exclusiva para você, tá? Eu e você, nós vamos bater esse papo e eu vou te entregar um mapa para você prosperar no mundo das vendas. Vocês querem participar disso? Vocês querem ganhar essa mentoria exclusiva comigo? Comente aqui, eu quero. Tá? Porque se a maioria das pessoas não falarem que eu quero, aí eu só vou sortear os R$500. Oh, o pessoal tá falando sim, maravilha. Então, top demais. Ó, o que vocês acham da ideia? Ao invés de eu fazer só com uma pessoa, eu sortear 2 pessoas para participarem dessa mentoria, aí eu faço eu e mais 2 revendedoras. E além disso, os R$500 em semijoias. Aí a gente aumenta a chance, né, de você estar ganhando essa mentoria, beleza? Vamos fazer assim? Então, o que vai ser sorteado hoje? R$500 em semijoias e mais 2 mentorias exclusivas comigo. Então, a gente vai se reunir, eu e mais 2 revendedoras, mesmo que você não seja revendedora Munhá, tá? Se você ficar até o final dessa live, você vai estar concorrendo a essa mentoria exclusiva. E uma mentoria dessa não é barata, tá? Não é barata. Eu digo que é barata. Se a pessoa pagar, ela vai ter resultado. Mas é no mínimo aí R$3.000 para você poder participar de uma mentoria exclusiva comigo. Tá? No mínimo R$3.000. Então, olha o prêmio que você vai ganhar. E mais do que isso, o conhecimento que eu vou te entregar vai mudar o seu jogo, tá bom? Então, fique aqui até o final. E no final, a gente vai estar sorteando essa mentoria exclusiva. Então, qual que é o 4º mandamento? Aprenda a fechar com firmeza. Você precisa anotar os sinais, né, que a sua cliente ela te demonstra no decorrer desse processo de vendas e começar a ser intencional. Grandes vendedores são intencionais, têm intencionalidade. Tudo que ele vai fazer tem um porquê por trás daquilo. E isso vai se tornando algo automático. Talvez alguma coisa ou outra que eu estou te falando parece muito distante da sua realidade. Mas fique calma, fique tranquila, que quem está falando para vocês aqui é um improvável, que não aprendeu. Aliás, não nasceu sabendo vender. É alguém que aprendeu a vender e que tem dificuldades ainda, que passa por desafios ainda, mas eu falo que ninguém vai me parar. Só se Deus quiser que eu não consiga, né, prosseguir. Mas caso ele não me parar, eu vou até o fim. E você também tem que ser imparável. Você tem que ser incansável. Você tem que estar lutando todos os dias em busca de conhecimento e em busca de uma vida próspera. Vamos lá. Qual que é o nosso 5º e último mandamento? E não menos importante. Tenha fome e haja todos os dias. O que eu quero dizer com isso? Esses dias eu estava fazendo uma entrevista, né, para uma menina que ela ia vir trabalhar comigo. E ela me fez uma pergunta que eu achei muito inteligente a pergunta dela. Ela falou: Bruno, qual que é uma característica que você procura na pessoa que você quer que trabalhe com você? Sabe o que eu falei para ela? Eu falei: a principal característica de alguém que eu quero ter do meu lado são pessoas que têm fome, são pessoas que querem que querem vencer, são pessoas que querem viver uma vida diferente, uma vida digna.
Quando você tem vontade de vencer, quando você tem brilho nos olhos, às vezes até sem técnica você vai conseguir. Às vezes sem conhecimento você vai conseguir, porque a fome, ela faz com que você tenha entusiasmo. A fome faz com que a pessoa que está do outro lado, ela perceba e ela queira participar desse movimento. Isso é entusiasmo, é a paixão ardente por algo. Você precisa ter vontade de vencer. E a vontade, ela vem acompanhada com ação. Todo mundo tem vontade de ficar milionário, mas pouquíssimas pessoas estão dispostas a pagar o preço para de fato se tornarem pessoas milionárias. E quando eu digo milionário, meninas, o último quesito é o dinheiro, tá? O que eu quero dizer com ficar milionário e milionária? É você ter uma vida digna, é você poder realmente dar à sua família, dar às pessoas que você ama, acesso a coisas que você nunca teve. Eu sempre falo uma frase aqui, e eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui vieram das mesmas condições que eu, de uma vida precária, de uma família que não é rica financeiramente, mas você tem que ter algo no seu coração. Se você não veio de uma família rica, faça uma família rica sair de você. Gente, 5 anos bem vividos, 5 anos de dedicação, de busca de conhecimento, é o suficiente para poder mudar a sua história. Se em 5 anos você colocar foco, você colocar determinação, se você tiver com fome de vencer, 5 anos muda o seu jogo. As coisas estão acontecendo de uma maneira muito rápida, mas só que a grande maioria das pessoas não tem fome de vencer. A grande maioria das pessoas não tem atitude. Elas ficam esperando acontecer. E os protagonistas não esperam acontecer. Eles fazem acontecer. Então você precisa ter fome. Você precisa entender qual é o seu porquê. Na terça-feira a gente falou muito sobre isso. O que te move? O que te faz acordar todos os dias? Você precisa entender qual é o seu porquê. É uma casa própria? É um carro? É poder dar uma vida melhor para sua filha, para o seu filho? Talvez eu estou falando com mulheres aqui que já estão preocupadas com o final de mês, porque precisa pagar uma conta, que precisa pagar um aluguel, que precisa pagar, né, uma mensalidade e não sabe de onde tirar. Qual que é o seu porquê? O que está te movendo todos os dias? Se você está aqui participando dessa live, você já está à frente de muitas pessoas. Você se dispôs a uma quinta-feira estar aqui buscando conhecimento para poder começar a colocar em prática na sua vida. Então, gente, a partir de hoje você precisa ter fome. A partir de hoje você precisa trabalhar muito. Você não quer viver uma vida próspera? Se dedique por 5 anos. Faça o que ninguém está fazendo para você poder ter o resultado que poucas pessoas estão tendo. Eu vou trazer um exercício para você aqui. E esse exercício eu quero que você coloque em prática, porque ele vai ser muito importante para a sua vida. Quando eu vendia livros, eu traçava 3 metas. Todos os dias, quando eu ia sair de casa, eu traçava 3 metas. E, gente, acredite se quiser, mas eu era um dos menos talentosos quando eu vendia livros. E eu era um dos que mais tinham resultados, porque eu aplicava essa fórmula que eu vou trazer aqui para vocês. Eu falava, fulano pode ser mais talentoso que eu, fulano pode ter mais experiência do que eu, mas ninguém aqui pode trabalhar mais do que eu. Ninguém aqui vai falar com mais pessoas do que eu. Eu sempre coloquei isso como objetivo. Se eu não sou o mais talentoso, se eu não sou o que tem mais experiência, eu vou ser o que mais trabalha. E o que eu fazia? Olha que legal, anota isso que eu vou trazer aqui para vocês. Isso daqui é uma fórmula mágica. Isso daqui é uma fórmula que vai fazer você ter resultados. Apliquem para a sua vida de acordo com a sua realidade. Eu vou trazer a realidade que eu vivia e você adapte para a sua realidade. Todos os dias quando eu saía para poder vender livros, eu tinha 3 metas. A primeira meta era horas trabalhadas. Quantas horas eu vou trabalhar hoje? Eu colocava todos os dias, eu vou trabalhar 10 horas. A segunda meta era número de visitas. Com quantas pessoas eu vou falar? A minha meta eram 10 famílias. Então, todos os dias, no mínimo, eu tinha que falar com 10 famílias. E a terceira meta que eu tinha era número de vendas. Eu tinha uma meta de todos os dias vender R$2.000, tá? Então, 3 metas. Primeira meta, horas trabalhadas. Então, já começa a adaptar aí para sua realidade, tá? Quantas horas você quer trabalhar por dia? 5 horas? 6 horas? 3 horas? Não sei. Depende do tamanho da sua fome. Depende do tamanho do seu porquê, tá? Segunda, número de visitas. Com quantas mulheres novas você quer falar hoje? Com quantas mulheres você quer apresentar as suas semijoias? E terceiro, você coloca
a quantidade de vendas. Ah, quero vender R$ 800 de semijoias hoje. Então você tem 3 metas. E você só volta para sua casa quando você bater 2 dessas 3 metas. Gente, isso daqui é poderoso demais. Quando você bater 2 das 3 metas que você traçou, você volta para casa. Vamos para a prática para você poder entender? Então, exemplo, o meu objetivo era vender R$ 2.000. Às vezes acontecia de na primeira visita eu já consegui vender uma coleção de R$ 2.000. Se eu tivesse colocado só a meta de venda, talvez naquele dia eu ia trabalhar só na parte da manhã e à tarde eu ia, né, ficar tranquilo. Mas eu tinha que bater mais uma meta. Bati a meta de venda, eu tinha que bater a meta de horas trabalhadas ou de número de visitas realizadas. Gente, e nesse dia era o dia que eu mais vendia. Porque eu vendia ali na primeira visita, eu estou entusiasmado. Qual que é o combustível do vendedor? É a venda. Você passou o cartão, você conseguiu realizar ali a venda, aquilo é combustível. Nesse dia era o dia que eu mais vendia. Por quê? Porque além de vender na primeira visita, eu ainda trabalhava ou 10 horas ou realizava 10 visitas. Era fenomenal. E o contrário também era válido. Às vezes, sabe o que acontecia? Eu fazia ali 10 visitas e não vendia para ninguém. A tendência natural era acontecer o quê? Hoje não é um dia bom. Eu vou voltar para casa. Só que não. Eu tinha mais uma meta que eu precisava bater. Se eu batia a meta de 10 visitas, eu precisava bater a meta ou de 10 horas trabalhadas ou de R$ 2.000 de vendas. Gente, é impressionante. Às vezes o milagre acontece na última visita. Às vezes quando estava perto de bater 10 horas de trabalho, eu encontrava uma família que comprava todos os livros que eu tinha. Eu falo que os maiores milagres que eu vivi no mundo das vendas foram nos últimos minutos. Como a gente fala no futebol, né? Foi aos 48 do segundo tempo. Eu digo que a venda, ela devolve, o trabalho devolve. Quando você se entrega, quando você faz a sua parte, os milagres acontecem, o sobrenatural acontece. Se você não acredita em Deus, não tem problema. Porque do mesmo jeito, se você trabalhar muito, você vai ter resultado. Se você acredita em Deus, show de bola. Quando você faz a sua parte, Deus ele te devolve. Quando você entrega o seu melhor, os milagres acontecem. O sobrenatural ele age para que você seja recompensada. Bruno, e se eu bater as duas metas, bater as duas metas, que é horas trabalhadas e números de visitas, e não conseguir alcançar o resultado que eu tinha? Não tem problema, você deu o seu melhor. Você pode voltar para sua casa e deitar no seu travesseiro com a consciência limpa de que você deu o seu melhor. Gente, coloque isso em prática. Isso vai fazer com que você viva uma vida abundante e viva uma vida próspera. Talvez eu estou falando com pessoas que estão nessa live que estão desacreditadas, pessoas que o marido não acredita mais, que a esposa não acredita mais, que a família não dá nem mais confiança porque você está falando. Porque você já começou um monte de coisa e parou, né? Porque às vezes você começa entusiasmado e depois você desanima. Mas a partir de hoje, a sua história vai mudar. A partir de hoje, você vai colocar em prática tudo que foi dito nessa live e você vai começar a viver o extraordinário. Você não vai desistir no meio do caminho. Tudo que leva tempo é melhor. Tudo que leva tempo te lapida. Você quer construir uma kitnet, você vai construir em 2 meses. Mas se você quer construir um edifício, o edifício leva anos para você poder construir. Você quer viver coisa pequena ou você quer viver coisa grande? Grandes projetos levam tempo. Grandes projetos fazem com que você seja lapidada, com que você seja transformada. Então eu tenho certeza que nessa live existem muitas mulheres, existem homens que estão aqui que um dia estarão na posição que eu estou, contando a sua história de superação, a sua história de transformação. Você que está nessa live, que é improvável, um dia você vai viver uma vida extraordinária e através da sua vida, muitas outras vidas serão impactadas. Gente, esse é o nosso bate-papo. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham realmente aprendido. Como que vai funcionar o sorteio para você estar concorrendo a R$ 500 em semijoias e a 2 mentorias? Eu vou mentorar 2 pessoas
para que vocês, né, falem comigo ao vivo, eu e você, e eu quero entender qual que é a dificuldade que você enfrenta e vou te entregar qual que é o mapa que você deve seguir para poder ter resultado. A gente vai finalizar essa live, a gente vai colocar ali no nosso feed, tá? Daqui uns 3 minutinhos a live já tá pronta ali. Então o que você vai fazer? Eu vou fazer uma posição aqui agora, vou dar um sorriso. São 2 exercícios. Você vai ter que dar um print nessa tela, tá? Você vai dar um print nessa tela, aí você vai marcar lá nos seus stories a Munha e o Fábio Munha, que é o dono da marca. Então é Fábio Munha e a Munha Semijoias. Você vai dar um print nessa tela e vai marcar tanto a Munha como o Fábio Munha, tá? Esse é o primeiro exercício. Então eu vou fazer o sorriso aqui, tá? Vou dar um sorriso para você poder dar o print aí na tela. Boa, deu o print aí? Mas se não der o print agora, não tem problema, pode dar depois. E o segundo exercício é, você vai lá nos comentários e você vai fazer um agradecimento especial ao Fábio. Fábio, obrigado por estar investindo em nós. Obrigado por ter contratado o Bruno para estar ministrando esses treinamentos. Então é uma maneira que você tem de ser grata tanto a mim, que estou aqui entregando o meu máximo a você, e também grata ao Fábio pelo fato de estar investindo em você. Então você vai comentar lá qual foi o principal aprendizado que eu trouxe para sua vida, o que esse treinamento tem impactado na sua jornada, e vai fazer um agradecimento ao Fábio Munha. Escreve lá, obrigado Fábio Munha, os treinamentos do Bruno têm sido muito importantes por isso, por isso, por isso. E eu vou estar escolhendo os 3 melhores comentários, tá? Os 3 que mais tocarem o meu coração. Um vai estar ganhando R$500 em semijoias e os outros 2 estarão participando de uma mentoria exclusiva comigo, tá bom, gente? Que Deus abençoe a vida de vocês, uma ótima noite e te espero lá nos comentários. Corre lá e comenta o principal aprendizado e agradeça ao Fábio por estar investindo em vocês para que eu esteja participando desses treinamentos. Um abraço e uma ótima noite e até terça-feira.